Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e vamos bater um papo sobre toda essa loucura que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu sei que você deve estar cheio de perguntas, meu Deus, o que está acontecendo aí? Será que estão destruindo todas as cidades mesmo? Vamos lá, vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre isso. Então pessoal, nós estamos vivendo um momento muito doido, né? 2020 está sendo um ano, para mim então, vi familiares com câncer, outros falecer, tive uma pequena cirurgia, não foi nada grave, mas passei uma situação em recuperação. A pandemia, depois da pandemia nós temos esses protestos aqui nos Estados Unidos. Para você que não tem ideia o que nós estamos passando, isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. O que, Pablo? Protestos? Sim, protestos. Normalmente, quando um negro morre em um encontro policial, alguns grupos ativistas, a própria comunidade, as pessoas entram em desespero e começam a protestar. Das formas que essas pessoas encontram de protestar, destruindo prédios, colocando fogo em carro de polícia, esse tipo de situação, para ter suas vozes ouvidas. A questão do racismo nos Estados Unidos é algo muito recente. Pra você ter uma noção, há 60 anos atrás nós tínhamos segregação aqui, onde o negro sentava de um lado de um ônibus e o branco sentava de outro lado, local para beber água de um lado e local para beber água do outro, onde as cores da sua pele determinavam onde você ia entrar, onde você ia sentar. Existe racismo, a situação que aconteceu foi deplorável, vou falar um pouquinho sobre essa situação. Eu quero deixar claro que existe racismo porque eu sei que existe racismo. Lógico que os Estados Unidos ele tem 50 estados, e nesses estados você tem realidades diferentes em cada estado. Um estado você tem isso mais vigente, outro estado você tem isso um pouco mais velado ou menor, né? Por exemplo, a Flórida é um local um pouco mais tranquilo. Por que é tranquilo na Flórida? Porque nós temos uma diferença cultural aqui muito grande, etnias, né? Nós temos gente de tudo quanto é país, de cor, de tudo quanto é jeito aqui. Então há um pouco mais de tolerância. Se você for para estados um pouco mais fechados, subir, por exemplo, o interior do Alabama, nós estamos falando de um local que ainda assim as pessoas olham atravessado para quem tem uma cor de pele diferente ou para quem é imigrante. Então, existe sim. Qual a solução? Eu acho que é instruir as pessoas da melhor forma possível. Eu sinceramente, nesses anos todos que eu vivo aqui, eu não senti discriminação comigo. Onde eu vivo, não senti discriminação por ser brasileiro. Muitas pessoas dizem que sentiu, muitas pessoas dizem que passaram por essas situações, mas esse não é o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é um policial, ao meu ver, totalmente despreparado, descontrolado emocional, colocou o joelho no pescoço de um camarada chamado George Floyd. George Floyd, a causa do porquê que a polícia parou foi porque ele tinha dado uma nota de $20 e essa nota parecia ser falsa. Então eles foram investigar isso e ele resistiu. A polícia aqui tem o procedimento de deter as pessoas para fazer qualquer tipo de investigação. Aí as pessoas surtam às vezes. Então a melhor a fazer é deixa prender, deixa colocar algema, deixa levar e depois você briga na corte. O trabalho da polícia é prender e da corte é soltar, dos juízes é soltar ou julgar se aquilo é um crime de fato ou não. De fato é que esse camarada resistiu à prisão e acabou no chão. E como muitos das apreensões aqui são assim, né? Esse é o procedimento, jogou ele no chão. O que não é procedimento e não faz nenhum sentido é, primeiro, o policial tá com o joelho no pescoço desse cara durante 8 minutos, quase 9 minutos, no pescoço. Não tem treinamento. Eu já vi treinamento de polícia, eu fiz academia aqui, eu sei como é. Eu ia ser policial. Então, não existe treinamento de colocar joelho no pescoço de alguém. E esse camarada colocou o joelho no pescoço do George. Provavelmente o George resistiu à prisão porque foi um cara que já tinha passado 5 anos na cadeia. Ele roubou assalto à mão armada em Houston. Em 2014 ele foi liberado, ele passou 5 anos na cadeia. Então é um cara que já tinha suas reservas com a polícia nos Estados Unidos. Então ele resistiu à prisão e acabou com o joelho no pescoço. Totalmente deplorável. Me parece que o óbito foi de fato porque o joelho dele estava no pescoço, ele não morreu ali na hora que estava acontecendo a situação, ele foi levado e no caminho ali ou no hospital
ele chegou a falecer. Então vai sair o laudo ainda direito de como foi a situação, mas o fato é que ele morreu com o joelho no pescoço. Totalmente errado, tem que ser julgado, tem que ser condenado, já foi indiciado por assassinato esse policial. E os outros que estavam em volta, vendo durante 8 minutos e meio, também devem ser indiciados e pagar pelos seus crimes. É a reivindicação das pessoas. Então, esse cara já foi indiciado e os outros vão ser indiciados também. Agora, o maior problema disso tudo é que movimentos ativistas tomam vantagem dessa situação e começam a incitar a violência. Redes de TV, né? Aqui a CNN é um terror. A CNN fica colocando, instigando a população a botar fogo na coisa e queimar as coisas o tempo inteiro. Então, existem protestos, por exemplo, eu coloquei no meu Instagram, onde foram totalmente pacíficos, as pessoas, os policiais colocando isso, para acabar com a brutalidade da polícia e tal, os policiais mesmo protestando para que as pessoas tenham um pouco mais de controle emocional quando for lidar com situação como essa. Mas esse tipo de protesto não chama a atenção da grande mídia. Provavelmente aí no Brasil o que você tem visto é que acabou, que o Trump é um racista, que deve ter falado um monte de besteira e que a polícia aqui só sabe matar negro ou imigrante nos Estados Unidos. Se fosse assim, eu vou te falar uma coisa. Eu tô aqui nesse país, sabe há quanto tempo? Há quase 15 anos. E esse país aqui, há quase 15 anos, eu nunca fui assaltado. Eu não conheço ninguém no meu convívio que foi assaltado. A polícia é efetiva. A polícia funciona. Né? Agora, tem excessos? Com certeza. Tem policiais que não representam a polícia americana? Com certeza, como esse camarada não representa a polícia americana. Mas o que dá visualização e o que chama atenção é instigar a população para botar fogo nas coisas. Aí você vê aí, eu estava vendo agora a média das pessoas que estavam nesses protestos são entre 16 a 23 anos de idade. Pessoal bem novo aí nesses protestos. Estou falando dos protestos de quebradeira, de destruir as coisas. Aqui na região da Flórida até que não aconteceu tanto, a não ser no sul da Flórida. Central Flórida teve alguns começos aqui de destruição e logo a polícia parou e já botou um basta nisso. Tomara que continue dessa forma. Pode protestar? Pode. Se você for protestar, aqui é tão interessante que você pode ir na polícia, você pode pedir para a polícia proteger o seu protesto, eles fazem barricadas, eles liberam a rua para você e escoltam para você fazer o seu protesto. Agora, sair quebrando coisa, isso não é o caminho definitivamente. Inclusive hoje, eu estava assistindo agorinha, o irmão do Floyd saiu para falar com as pessoas que... Ele estava falando no microfone, ele dizia o seguinte: o meu irmão não está de acordo com você, está quebrando a sua cidade. Você está quebrando onde você mora, você está quebrando as coisas que os seus impostos pagaram. Né? Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Tem um vídeo do John Jones, o lutador da UFC, ele ia atrás do pessoal tomando da mão das pessoas as coisas que elas estavam usando para quebrar alguma coisa ali e escreveu no seu Instagram e falou assim: pelo amor de Deus, vocês estão destruindo nossa cidade. E ele falava: eu sou frustrado também com a brutalidade que a polícia tem com os negros aqui. Eu sei que ele é frustrado. Agora, existe generalização. Nem todo policial fica colocando o joelho no pescoço das pessoas por aí ou fica classificando que todo negro é criminoso. A generalização é burra. Não dá para ir por esse caminho. E como também a gente não dá para julgar toda a situação sem conhecer o fato inteiro. Então, fato é, aconteceu, foi horrível, foi deplorável, precisa de protesto, precisa, agora quebrar coisa não adianta. E a atitude do John Jones, como de outras pessoas, tem um cara que eu sigo, um americano, que é ex-policial, um negro, e ele também fala a mesma coisa. As pessoas estavam protestando porque queriam justiça do policial que fez o que fez, e dos outros, todos eles já estão sendo indiciados, o que mais que querem. Agora já deixou de ser Floyd. Eu espero realmente que esses protestos sejam mais inteligentes, que as pessoas comecem a entender que a grande mídia, quando eu falo grande mídia, as televisivas que vivem hoje de sangue, né, que vendem o medo. Eu até coloquei uma frase que eu fiz ali na hora no Instagram e dizia o seguinte: quem vende medo não merece respeito, muito menos audiência. Então, eu acho que isso deve estar impregnado nas pessoas para entender como funciona. O irmão do Floyd disse isso. Vamos parar de quebrar as coisas, destruir, roubar. O que tem roubar um sapato, roubar uma geladeira a ver com a situação que aconteceu? Ah, Pablo, eles já não sabem mais como dizer, estão cansados dessa situação. Tinha gente que estava em situação muito pior na época do Martin Luther King
e o protesto dele foi totalmente diferente do que é esse protesto. E como eu falei, a média de pessoas que estão aí protestando, não bem protesto, mas criminosos, né, quebrando e destruindo as coisas, são entre 16 a 23 anos de idade. É triste. Aqui nos Estados Unidos passa-se muito por isso, sempre quando acontece alguma coisa que às vezes não tinha nenhuma conotação racial, vira conotação racial, e quem faz isso são grupos bem organizados para poder causar algum tipo de desordem no país, porque não gostam do governo, não gostam do presidente, querem criar algum tipo de tumulto perto de eleição. Então isso é muito complicado. Por exemplo, esse camarada, esse policial, ele já tinha vários recordes, já tinha colocado o joelho no pescoço de pessoas outras que não eram negras, eram brancas, eram imigrantes, eram da própria americanos como ele, então você começa a entender e somar que 2 mais 2, esse camarada, talvez isso não foi racial, mas sim um comportamento imbecil, que aí é falha da corporação não identificar um camarada como esse, tá bom? Mas muito me pediram, tá aí minha opinião, e ficar calado do que eu penso, acho que não é legal numa hora dessa. Então eu sei que muita gente não vai concordar comigo, vai dizer que Pablo, você não é negro para você estar falando sobre esse assunto, você não sabe na pele o que é passar, você não sabe o que essa galera tem que fazer. E eu posso te dizer que dá para sentir um pouco, sim, não dá para sentir na íntegra, mas dá para sentir um pouco. Mas como o irmão do Floyd, como o John Jones, que eu citei exemplos, e vários outros que também ficaram indignados com essa forma de protesto e são negros, eu estou baseando então nas respostas e na indignação deles com toda essa situação. Logo vai passar, só não precisava disso. Pandemia, comércios estão voltando a abrir e de repente passar por essa situação. Aqui na Flórida, como eu disse, as coisas são um pouco mais tranquilas do que tem acontecido lá para o norte. Minneapolis então tá um terror. Deus abençoe que as coisas logo voltem a melhorar e espalhem aí, pelo amor de Deus, consciência na forma de protestar, repudie o racismo, né? Seja antirracista, mas não apoie ninguém quebrar nada, nem destruir nada, porque isso também é crime, né? É crime botar o joelho no pescoço dos outros e é crime quebrar propriedade que não lhe pertence ou quebrar propriedade que foi paga com teu próprio dinheiro. Tá bom? Deus abençoe, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.